Boa noite, galera. Está começando mais um programa Mulheres de Ferro, aqui na TV Black Sampa. E desculpa o atraso, é que teve uns probleminhas técnicos aqui, mas a gente já vai conversar. Primeiro, agradecer nossos patrocinadores, a Tio Melancia e a TV Black Sampa. E a Cássia vai apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, gente, boa noite. Mais um dia aqui com vocês, firmes e fortes. A Alessandra Amaral, nossa fonoaudióloga, vai contar um pouquinho do trabalho que ela realiza aqui em Guarulhos, em clínicas em São Paulo também. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A casa é sua, viu? Fica à vontade. Obrigada. Conta pra gente como é que funciona o seu trabalho. Bom, eu faço a parte de fonoaudiologia clínica já em torno de uns 25 anos, mais ou menos. Sempre atuei nessa parte com alteração de linguagem, problemas de fala, problemas de escrita. E, de uns anos para cá, eu venho atuando numa área nova, que é a área da fonoaudiologia estética, que, modéstia à parte, é muito interessante, muito legal, quase ninguém conhece. E eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho a respeito dessa área em especial. Realmente, né? Fonoestética. Gente, é completamente novo para mim. Na verdade, já passa na nossa cabeça algo voltado só para a parte de estética mesmo. A gente associa ali com drenagens, né? Botox, como a gente estava comentando, né? Isso. Na verdade, assim, é um trabalho muito específico, né? De cabeça e pescoço, então, de toda a parte muscular, facial e de pescoço, e a parte funcional, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que a maioria das pessoas não conhecem e fazem de forma errada, né? Então, por exemplo, a mastigação, a deglutição, que é como a gente engole. Então, a grande maioria da população come errado, né? Não em termos nutricionais, o que come, mas como come. A maneira. Mastigar, você diria, né? A parte do maxilar, a musculatura. Isso. E tudo, assim, né? Ou mastigar aonde você põe o alimento, de que lado você põe esse alimento, o uso que você faz do líquido junto com a alimentação, quando você vai engolir, aonde a sua língua fica posicionada. É interessante falar e destacar que assim, a língua é um órgão que a gente tem, né, um músculo, um órgão super pequeno, mas ele causa um estrago enorme se ele não é bem usado. Então, a língua, quando a gente usa corretamente, a gente consegue prolongar envelhecimento, comer bem, evitar refluxo, tem uma série de benefícios. Fora a questão, inclusive, da beleza, né? Que a gente consegue ter um rosto mais legal, mais jovial mesmo. Mais harmônico e mais simétrico. Quando a gente faz o uso da língua de forma errada, putz, a gente causa um monte de estrago. E assim, imagina a gente usando a língua ao longo da vida, porque a gente usa a língua todo santo dia. No repouso, falando, Sim. Na alimentação. Então, é um uso constante. excessivo, constante, exatamente. Você falou que a gente tem um lado certo para a gente posicionar a comida na nossa boca, ou cada pessoa tem seu lado? Não. Como é que funciona? Dá uma dica, pode? Posso. A gente tem que, em primeiro lugar, mastigar dos dois lados, sempre, alternadamente, né? Não pode mastigar de um lado só. Conforme a gente vai mastigando, a gente vai fazendo o que a gente chama de movimento mastigatório. Então, a gente está o tempo inteiro... Então, a gente está mexendo tudo isso. Se a gente faz de um lado só, esse lado que a gente está fazendo, que a gente está exercitando, é um exercício, na verdade, né? Então, a gente está fortalecendo esse lado muscular. O outro, coitado, vai ficar ali, né, mais flácido. Então, já tem aí o problema da simetria. E a hora que você pega o bolo alimentar ali, a garfada ou a colherada de comida, e você põe na boca, quanto mais para trás você conseguir juntar esse bolo alimentar com a saliva e mastigar, mais perfeito é o seu movimento. Só que a grande maioria das pessoas mastiga aqui na frente. Começa a se perceber. Gente, eu tô bem. Eu já tô aqui pensando tipo como assim, é que eu eu mastigo? Eu tô aqui, tipo... E outra, as pessoas não mastigam, porque mastigar, o que você tem que fazer? Você pega o alimento e você tritura com o dente. A grande maioria das pessoas amassa o alimento. Então, fica uma coisa aqui, e essa língua vindo para frente, essa língua vindo para frente. A língua vindo para frente, ela vai desestruturar toda a sua questão óssea, que é o dente. Então, além disso tudo, se você começa a falar errado, você respira mal, você vai para o ortodontista, você põe um aparelho, você fica anos com o aparelho, ainda que agora melhorou um pouco. Mas antigamente usava 15 anos um aparelho, era um absurdo. E, na verdade, o problema não é odontológico.
Não, a em relação língua que causou isso. Então, não Olha adianta só. você também só fazer um tratamento ortodôntico. Eu sempre falo com as minhas amigas ortodontistas, tem um paciente, encaminha para fono. Por mais que não seja caso de fono, você orienta. Então, o seu trabalho vai ter êxito. Porque se não faz o tratamento, tira o aparelho, a Tem muita língua gente tá que ali mal volta depois, posicionada. né? Exatamente. Acaba voltando. Aí volta e vai nessa, né? O tempo inteiro, porque não arruma a questão muscular. E, às vezes, é um detalhe. Uma coisa Nem simples. precisa de tratamento longo, nada disso. A parte que, desculpa, Perdão. a parte que você falou do mastigar, no caso, né, são músculos, né, o maxilar, a língua, tudo. A parte da beleza, da estética agora. Isso seria o que forma aquela pessoa que tem um rosto mais quadrado, um rosto mais redondo, que se é músculo, ele molda, né? Exatamente. Então, é aquela pessoa que não tem esse ângulo da mandíbula bem feito, tem uma papada excessiva. Né? Olha a gente preocupada a ter agora. as ruguinhas aqui, né? Começa a vincar aqui. Então, assim, o corpo da gente é uma coisa muito sensacional, assim, muito perfeita, se usado de forma correta. Correto. Né? E o rosto é igual. Então, se você usa tudo que você tem de músculo, de pele no rosto de forma legal, você consegue... Lógico que você vai envelhecer, mas você vai envelhecer com mais saúde, você vai envelhecer mais lá na frente, né? Você não vai antecipar todo esse processo. E, hoje em dia, assim, eu não tenho nada contra nenhum procedimento estético, tá? Mas eu vejo, por exemplo, filhas de mães de pacientes... Por exemplo, eu tenho uma paciente de 50 anos que está fazendo comigo um processo estético. A filha dela, de 20, 22, está fazendo botox. Quando ela tiver 30 anos, eu não sei como é que vai estar essa musculatura dela. Porque, assim, conforme você põe o botox, é o que eu falei, eu não tenho nada contra, gente, mas conforme... Vale a informação. Conforme você põe o botox, você enrijece o músculo. Vai ter uma hora que ele vai parar de trabalhar. E aí você não vai ter o que fazer com 30 anos. Entendeu? Quando você tiver com 50, você está perdida. Exatamente. É uma judiação, entendeu? E, lógico, a medicina ela está aí de uma forma para ajudar, de reabilitação, mas também ela é muito comercial. Né? Ainda mais hoje em dia, que a beleza é tudo. É tudo. Né? Padrão Isso que eu ia de falar. beleza. Tá? Não tem muitas informações sobre essa parte da fono. Porque quando alguém fala fono, para mim, eu já penso que a pessoa vai ensinar a pessoa a falar, né? É a primeira coisa que eu penso. É a única coisa que eu penso, na verdade. Não é nem a primeira, é a única só. Então, eu acho que falta, né, esse conhecimento, porque igual, o que você acabou de falar é fantástico. Como eu e a Cássia tem um conhecimento da área da saúde, então a gente já imagina que tudo, músculo, trabalhando. Então, se muita gente sabe disso, né, muitas fonos começam a trabalhar com isso, aí a parte da estética do botox, né, da gente nada contra, vai acabar decaindo um pouco, né? E é o que eu falo, assim, não sou contra, mas também não sou a favor. Eu acho que cada um faz o que quiser consigo, né? O que eu posso dizer, por exemplo, para que a pessoa, inclusive, faça um pouco ou procure informação sobre a fonoaudiologia estética, que, modéstia à parte, é muito legal, é o processo do botox. Então, por exemplo, antigamente o botox durava 6 meses, tá? Hoje em dia o botox já dura 3, 4. Por quê? Porque o músculo já vai tendo uma sobrecarga, porque é uma toxina que você está colocando dentro do seu corpo, né? Você está injetando no seu músculo uma toxina. Perdão, na verdade, a dúvida é o seguinte: ele não trata o problema, ele não resolve o problema, ele fica superficial. Você vai ficar bonitinha para ir para o seu casamento a semana que vem que você tem. E aí ele vai passar o resultado, né? Ele passa. Mas a questão, e você falou assim, que nada contra, gente, botox e ela, cada um tem seu trabalho, né? Sim. Mas também o problema não é muito dos profissionais, né? É o próprio paciente, né? O cliente. Porque as pessoas hoje em dia têm preguiça. Então ela quer tudo aqui agora, né? Você falou, vou casar, né? Pronto. Isso, vou casar semana que vem. Você acha que eu vou ter tempo de preparar um ano, no maxilar? Não, tem que ser tuque. E outra, é assim, rosto é a mesma coisa que corpo. Não adianta você ir para academia um mês, achar que você vai emagrecer, que você nunca mais vai precisar ir para academia e que pronto, vida saudável, né? Isso E, além disso, assim, é um processo, isso é a vida inteira, né? Então, o rosto é a mesma coisa. Talvez você não precise fazer a fonoaudiologia estética quando você é adolescente, porque você tem uma musculatura super íntegra ainda. Agora, a gente começa a envelhecer aos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, todo mundo, sem exceção, começa a perder massa muscular, colágeno. Então, você começa a envelhecer a partir dos 25. Então, se você tiver essa consciência, você vai fazendo a fonoaudiologia estética. E é o que eu falo, assim, a fonoestética, você vai chegar lá,
vai fazer uma avaliação, tá, com a fonoaudióloga, ela vai detectar o que você precisa fazer e ela vai te ensinar. Então, eu vou dizer, olha, você tem um problema mastigatório assim, 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 um problema de deglutição assim, 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 e eu vou te ensinar o que você vai fazer. Então, é uma mudança de hábito. A partir do momento que você entender isso, meu Deus do céu, você vai levar isso para a sua vida. Né? A não ser que você queira voltar para fono, regredir. Né? Então, assim, você aprendeu isso, é que nem a criança. A criança, quando vai para fono, ela não sabe falar tal som, tal fonema. A hora que ela aprende, acabou. Ela não vai voltar a falar errado. Né? Então, o processo funcional é o mesmo. A questão não é nem muito assim estética, né? A palavra é estética, mas a questão é saúde, né? É saúde. É saúde, é funcional. É igual você falou, mesmo, né? Porque se você tem a preguiça e fica lá só no botox, você acaba estragando sua saúde, né? Sim. Então é uma questão muito de saúde. Eu estou encantada. Muito bom. A gente tem uma pergunta de um telespectador aqui ao vivo. Ele estava ali, posso perguntar? Pergunta, pode falar que eu escuto. Dá um grito que a gente escuta. Lá? Pode ser, vai. Comentou da ortodontia. Eu tive experiência com isso. Então, assim, não generalizando, mas alguns profissionais da ortodontia, eles sabem dessas informações e não passam para o paciente. Sim. Então, eu mesmo tive experiência de ficar muitos anos com um aparelho. E depois eu descobri que meu problema era esse. Olha aí, tá vendo? De trabalhar com isso. Sim. Então, eu queria mais que você comentasse sobre isso, né? Porque, assim, sem querer generalizar, mas por que os profissionais da ortodontia não passam essa informação para as pessoas? É muito complicado isso, né? Porque, assim, tem profissionais e profissionais, né? Eu vou só, perdão, Ale, só vou repetir aqui o que ele pediu para a gente falar em relação à postura dos profissionais, né? Em relação à ortodontia, porque as informações não chegam ao paciente. Como você comentou, alguns pacientes ficam anos ali no tratamento, tentando a correção, e muitas das vezes é a questão da fono mesmo, a correção do jeito que é utilizado, né, musculatura maxilar, enfim. Porque assim, são coisas diferentes. Então, o dente é osso, né? Sim. É uma estrutura óssea. Então, quando você faz um processo ortodôntico, o aparelho ele contém esse osso. Né? Então, por exemplo, se o osso está abrindo demais, se o osso está cruzando, se fica aquele espaço entre um dente e o outro, a hora que você põe o aparelho contém isso, porque ele faz uma força contrária ao que você está procurando. Mas a língua é aquilo que eu falei, ele é um músculo. Então, se a língua é mal adaptada, mal trabalhada, mal posicionada, flácida, ela vai ficar ali fazendo esse trabalho errado durante muito tempo. Então, enquanto você está com o aparelho de alguma forma está te garantindo que você está ali alinhando toda a sua estrutura óssea. Quando você tira, acabou, entendeu? Porque a língua vai continuar fazendo o trabalho errado. O ideal, eu sempre falo que o ideal é fazer os dois juntos, né? Então, primeiro começa a ortodontia, espera o paciente passar o processo ali de adaptação, porque às vezes o aparelho não é legal, machuca, né? Tem que ter um cuidado diferente com a higienização e depois vai para a fono. Tem muitos pacientes que vão para mim e não tem necessidade. Então, aquilo que eu falei, você dá uma dica aqui, uma dica ali, pronto. Né? Hoje em dia, não tem mais aquela coisa do tratamento ser muito longo, demorado. Né? As pessoas não têm tempo, você também quer o resultado mais rápido. Isso não significa que não seja efetivo, tá? Mas é mais rápido, muitas técnicas mudaram. Então, se o dentista, se o orto entende isso, putz, é ganho para todo mundo, né? Para o trabalho dele, para o meu trabalho, para o paciente. Todo mundo ganha, mas é uma pena. Não é todo mundo que passa isso. Pode até ter informação, mas não repassa para o paciente. É isso que eu ia falar. Às vezes é questão de conhecimento também, né? Sim. Porque hoje em dia tem muitos profissionais, né, formados hoje, Sim. que às vezes eles não têm o conhecimento da importância da fono, né? No tratamento do odonto junto, Sim, né? E só fazendo um recorte aqui, um parênteses, por exemplo, até mesmo o pediatra, né? A criança que, por exemplo, a criança começa a ter problemas na fala aos 2 anos, não aos 5. Aos 2 anos, a criança já começa a ter problema na fala. E tem muito pediatra que dá informação desencontrada e fala, espera um pouquinho. Ou então, quando entrar na escola aos 4, 5 anos, aí você resolve. Não, gente, não. Né? Aos 2 anos já é para procurar uma avaliação. Não é para ficar desesperado, mas já é para procurar uma avaliação. Você falou de criança, eu acho que um dos grandes problemas no seu trabalho deve ser as mães, né? Porque, gente... Não tô falando que foi... Eu estou falando... Porque, assim, eu já observei, assim, eu tinha até uma pessoa que eu conhecia, não era amiga, mas eu conhecia,
que ela falava com a criança como uma criança de 2 anos. Então, a criança cresceu e dava agonia, dava agonia. Tanto que eu estudei com um rapaz, meu marido até conhece ele, que ele falava como criança. Parece que eles têm um dialeto próprio, ele falava, te juro, ele falava como criança. E a professora, na época, falou assim, isso aí é culpa da mãe. E aí dá maior trabalho para a fono, vai dar trabalho para os professores depois. Sim. Então, assim, Até acho que para a um criança grande problema desenvolver é as alfabetizar mães, né? mesmo, né? Porque ela aprende errado, né? E Ela é uma aprende pena, a falar né? errado. Porque assim, é uma cadência. Então ela vai ter problema no desenvolvimento em geral, na sociabilização, né, no desenvolvimento da fala, na alfabetização, no processo de aprendizagem educacional. Então, assim, é o que eu sempre falo para as mães, não é para ter medo, né, da avaliação. A avaliação é informativa. Sim. Né? E, assim, na grande maioria das vezes, eu posso te dar uma dica para o pai, e pronto, você vai voltar a procurar a fono depois de um tempo, se precisar, né? Então, não tem que ter esse pavor, vou lá, vou ter que levar, vou ter que ter esse compromisso. Às vezes, não. É que eu acho que as pessoas associam fono assim como psicólogo, né? Indicou para psicólogo ou para fono, parece que tem um problema gigante, pavor, né? Pronto, minha vida acabou, agora meu filho vai ter que fazer fono, vai ter que fazer psicólogo, como se fosse uma coisa assim muito fora do normal. E não é. Não. Né, simplesmente para ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento que a gente sabe o quanto é importante, porque vai acarretar, de fato, na escrita, no entendimento, no comportamento. Eles se irritam, inclusive, quando eles fazem errado. Eles não conseguem associar. E para a criança é ruim, né? Porque a criança acaba ficando rotulada, Sim. né? Aquela criança que nunca presta atenção, que é lerda, Perde que o não interesse, quer fazer, né? E Então, leva, é uma assim, judiação. eu tenho muito problema de dicção, de fala mesmo, assim. E isso atrapalha tanto na escrita. Porque eu tenho um sério problema, gente. Eu tenho palavras que eu falo errado, que é de estimação. Porque, assim, eu falo tão errado aquela palavra que eu escrevo errado. Meu marido fala que eu tenho preguiça, às vezes, de ler para falar. Mas não, é automático. É o hábito, né? Eu erro muito o L, o R. E é uma coisa que desde pequenininha eu tive. Aí, na escola, falava, leva na fono. E aí falava, não precisa. É coisa de gente rica. Eu acho que acabam se confundindo muito em relação às dificuldades que a criança tem, principalmente, porque muitas vezes ele é rotulado com algum outro tipo de desvio. Sim. Então, ou ele é dislexo, ou ele tem problema na visão, ou ele tem problema na audição, e ele não consegue não consegue escrever e desenvolver. E, na verdade, não é. De repente, realmente é só uma questão de fono, Sim. como ele escuta, a maneira que ele transmite. Exatamente. E aí você corrige ali do início, fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? E assim, é o que eu sempre falo, quanto menor, melhor, né, para o tratamento. A criança entende melhor, a criança tem todo um processo lúdico no processo clínico. Então a criança curte, né? É fica legal, mais leve, fica né? leve, né? E às vezes a criança, por exemplo, eu tenho criança que acabou desenvolvendo uma gagueira por conta disso, que teve ainda mais um retrocesso na fala, porque chegava na escola, todos os amigos, tal do bullying, né? Todos os amigos falavam, então aí a criança começa a ficar acuada, introvertida. Então, às vezes é um problema simples, né, de reabilitação, e você vai causando uma série de coisas em cadência, assim, é uma judiação Por até mesmo, né? preconceito mesmo, Sim. né? Até por aquele preconceito que a gente faz Exatamente. em relação ao tratamento que é tão importante, né? E assim, uma coisa que é legal falar, não tenho nada também contra o Google, tá? Resumindo, não tem nada contra ninguém, gente, tá? Por Mas favor. assim, às vezes as mães elas chegam no consultório desesperadas, porque elas já fizeram uma pesquisa assim vasta no Google. Então elas chegam para mim sabendo mais do que eu, se bobear, né? É E eu falo- aquela piadinha, viu que o filho tá gago, olha no Google, tá com câncer, vai morrer. E eu falo, gente, calma, né? Procura um profissional, o profissional vai te orientar. E se tiver alguma questão um pouco mais delicada e mais grave, ele também vai te orientar, né? Agora, você, de repente, começa a cuidar de uma coisa que o seu filho não tem, né? Eu estou falando isso só para a gente fechar aquele parênteses da fala, por exemplo, né? Então, tem mãe que chega com uma criança para mim com 2 anos e meio e a criança é autista. Porque hoje em dia todo mundo é autista, né? Hoje em dia é. E eu falo, mãe, calma, né? O autismo não é assim, não é dessa forma, né? Não é assim que se processa. Então, tem toda uma questão por trás que a gente tem que ver. Porque aí a mãe acha que o filho é autista e a mãe começa a tratá-lo como? Entendeu? É muito complicado isso. Não, sabe? Você eu acha já que- vi umas pessoas assim, é difícil. É delicado Você acha isso. que existe uma ansiedade nas mães, principalmente em relação ao desenvolvimento, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, com 10 meses, falava.
Já falava, já andava. Sim. A minha filha mais nova, com 1 ano e 1 mês, não falava e não andava. Tem Então, essa assim, ansiedade, existia essa aquela comparação, né? tem. E aí eu falava, no tempo dela, no momento dela, ela vai falar, ela vai andar. Hoje ela não para mais de falar. Desde então, não parou Hoje em mais. dia você fala, você quer parar um Mas, pouquinho? assim, uma diferença até que razoável entre as duas, em meses, né? Mas a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento entende e percebe que tem que respeitar esse processo. Eu acredito que tem crianças que demorem mais ainda, 1 ano e meio, 2 anos para desenvolver, para falar, e está tudo bem. Exatamente, Né? tá tudo bem. E tá sim. tudo bem, tá tudo bem. Ela vai no tempo dela desenvolver. Então eu acho que as mães acabam fazendo essa autoavaliação, comparando, indo ali buscar informações que não existem. E é o que eu falei, assim, as informações são muito desencontradas, né? Então, o Google fala uma coisa, a diretora da escola fala outra, o pediatra fala outro, o vizinho fala outro, a tia, que é não sei o que, fala outra. Então, mas é verdade. Então, assim, a mãe, coitada, ela fica completamente Perdida. desorientada, né? Então, se vai num profissional e tem a avaliação, a informação, pronto, acabou. Você elimina uma série de caraminholas aí que são Eu acho que desnecessárias. Muito mais né? Pro dia a prático. dia. Ai, também Não acho. é mais Igual prático. você falou, tem que ter o meio termo, né? Igual que você falou, até 1 ano, 2 anos, ok. Igual você falou, só não leva para 5 anos, 6 anos. Exato, sim. Nada ao extremo, nem para um lado, nem para o Nem outro, pro né? outro. Agora, voltando um pouco mais para a parte da estética, você me falou ali nos bastidores que você também trabalha no pós-operatório de bariátrica. Como funciona isso, gente? Que eu nunca, na minha vida, eu vi alguém falar assim, fiz bariátrica, vou na fono. É bem curioso mesmo. Então, o que acontece? Quando você faz uma cirurgia bariátrica, primeiro que você faz um processo extremamente invasivo e um recorte, né, no seu corpo e num dos seus órgãos, né? Seja estômago, seja intestino, depende do tipo de cirurgia que você faz. E aí, depois disso, você tem todo um processo de reabilitação e, geralmente, o cirurgião te encaminha ou para um nutrólogo ou para uma nutricionista para você seguir uma dieta e ter a sua manutenção do peso, que foi o que você foi buscar ali, tá? Ótimo. Só que, assim, a forma como você mastiga, o que a gente estava falando aqui, interfere não no seu peso, mas na manutenção do seu peso. Então, tem muita gente que uma hora está com 50, outra hora está com 22, outra hora está com 60, outra hora está com 30, por conta disso, né? Come muito rápido, come na frente da televisão, come de qualquer forma, Tomando engole a refrigerante. comida, bebe junto com a comida, o celular está ali o tempo todo. Então, tudo isso acaba Interfere. atrapalhando muito. Ou então, por exemplo, tem um refluxo, não sabe, tem um problema respiratório, a pessoa, por exemplo, dorme de boca aberta, ronca, tem apneia. Tudo isso pode, e na grande maioria das vezes, interfere na alimentação. Então, se você vai para uma fono e ela te explica o que é que você tem que fazer, né? Aonde você está errando, qual é a chavinha que você tem que mudar, onde que você faz essa troca de hábito, pronto, acabou. Aí você vai ter ainda mais sucesso no seu processo pós-cirúrgico. Gente, É um tô complemento, encantada com né? fono. É um complemento. Não Ela é foi só me ensinar a falando. falar com RL, né? Tem Eu já muita fui coisa. pensando em várias coisas aqui. Eu também pensei aqui, fiquei, meu Deus. A gente vai prestar mais atenção agora na maneira correta Por para favor, comer. né? De que É, lado já você aprendeu. come, onde você come, Você onde já é que fica a ensinou que é sua dos dois língua. lados. A língua, quando você está mastigando, fica onde? A língua tem que ficar, ela fica aqui junto, porque ela está fazendo a junção do bolo alimentar. A hora que você for engolir, a língua tem que subir e ir para trás. E a grande maioria Eu estou tentando aqui, ó, peraí. e a grande maioria das pessoas joga a língua para frente. Então ela engole com essa língua para frente. Agora pensa comigo. O alimento não tem que vir para cá para você engolir ele. Ele está aqui na boca, você está mastigando. Você tem que jogar o alimento para trás para ele descer, para ele passar pelo seu esôfago, estômago e intestino, né? Como é que você joga a língua para frente? Você está cuspindo o alimento? Não, né? Então você tem que mastigar, mastigar, mastigar e mandar esse alimento para trás. Como é que você manda esse alimento para trás? Com a língua lá em cima no céu da boca, bonitinha, levando o alimento para trás. Eu sou meio comediante, né? Você vai falando assim de mastigar, eu fico lembrando de vaca. Eu Porque pensei no animal. Então, porque Mas a vaca que faz isso, né? Ela faz. mastiga, o mastiga, ruminar. mastiga. Você Sim. mastiga, devolve, mastiga de novo. Isso. A gente, graças a Deus, não precisa fazer isso, né? Não, por favor. Até porque seria horrível o sabor da comida, eu acho. Não, só a parte de mas- mastigar, só. E você falou também sobre a gente acaba fazendo esse processo tão rápido que acaba não sentindo o sabor da comida direito, você Sim. acaba pulando automático. toda essa etapa, né? Ao invés de você fazer todo o processo certinho, evitando ali também, inclusive o ganho
alteração de peso. Sim. Né? Ela falou, né, que se você não sente o gosto, você come mais, vai comendo. Exato. Não então, sacia, o valor né? nutricional é diferente, a saciedade ou a falta da saciedade é diferente, né? Algumas mães chegam para mim e falam: minha criança não come nada. Aí você vai ver o que a criança come. Aí a mãe põe no prato o arroz, o feijão, o brócolis e o frango. Tudo picado e tudo misturado. Nem eu vou querer comer. Ai, que Né? nojo. Nem eu vou querer comer. Então, assim, é o que eu falo, assim, não é só o que comer em termos de valor nutricional, se você tem alergia a alguma coisa, intolerância a alguma coisa, é claro que isso entra, mas como que o seu prato é servido, né? Como é que você compõe o seu prato, que cores que tem no seu prato, como é que você põe para dentro o que está no seu prato. Então, tudo isso parece besteira, mas às vezes é um negocinho detalhe outro que faz você a muda, diferença. faz uma grande diferença, entendeu? Importante. Para mim comer, eu tenho que comer na mesa. Sim. Gente, eu detesto comer em sofá assistindo televisão. É o fim Você do não presta mundo para atenção mim. no que você está comendo. É A o fim do postura, mundo. né? tão Até a automático. postura muda, né? Não, Você para mim é o fim joga do mundo. O meu marido, ele tinha esse vício. Agora ele... Ele melhorou. E espero que agora ele fique Olha ainda só. melhor. Vamos e sair ele todos sabe, aqui eu sou- prestando atenção, É uma hein? coisa que eu sou extremamente chata na minha casa. Pode ter tudo de errado, mas tem que comer na mesa. É isso mesmo. Tem que comer na mesa, não dá. Mas Certinho. e outra, você pode fazer desse momento um momento agradável familiar também, né? Entram outras questões também, né? A questão emocional, a questão Sim. do contato e dinâmica familiar. Socioafetivo ali, né? Exatamente. Então, tem outras coisas que você pode agregar nesse momento, né? Sem ser uma tortura. Porque tem gente, tanto adulto quanto criança, que comer é uma tortura. Se alimentar é muito ruim, né? E eu Quem não acho- pode, Você né? tem várias doenças, né? Questão Sim, de alimentos, Exatamente. né? Agora eu vou começar a colocar tempo. Vai ter que mastigar 10 minutos aí. Mas é isso mesmo. Você sabe tem que é ter um uma tempo. coisa Tem que a um gente tempo. acaba não prestando atenção, mas a gente acaba cobrando das crianças. Eu fui uma criança que comia muito devagar. 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 Mastigava eternamente comendo. Já estava na hora da outra refeição, eu estava na Você primeira. tava ali. Mas eu era feliz. Eu comia bem. Né? Nunca tive problemas, inclusive, de saúde. Sempre fui mais magrinha que meu irmão, enfim. Como eu falei, existiam as comparações. Ele sempre comeu muito rápido, sempre tinha alguma alteração. Seu irmão é mais velho. É, mais velho. A minha mais nova come bem devagar. Hoje eu criei esse hábito de comer muito rápido e tenho certeza que os problemas digestivos que eu tenho é por conta disso. E aí me veio pensar nisso agora. A gente fica o tempo inteiro, vamos? Come, Né? tá Come. atrasada, vai chegar Você atrasada falou na do tempo, escola. mas a gente fica o tempo inteiro acelerando. Sim. Né? E a gente está o tempo todo também comendo acelerado. Então, assim, talvez seja melhor a gente rever também. Levantar mais cedo, organizar melhor essa alimentação, Ter esses uma rotina horários. mais tranquila, E, sim. de fato, perceber que esse momento é um momento de prestar atenção de verdade no que você está fazendo. É. Para não te prejudicar lá na frente. Mas né? é mesmo. É que nem, por exemplo, o abandono de chupeta e mamadeira, né? A mãe quer a primeira mãe quer porque quer que a criança chupe chupeta. Não sei porquê, deve ter um fetiche na chupeta. Pra calar a mas boca. toda Chupeta. mãe quer que É a pra criança calar a boca. chupe a É chupeta. pra calar a boca. Eu Dá só queria menos pra calar a trabalho, boca. eu sou contra. E Tó, a cala a criança boca não aí. quer, É ou sério. então quer, pega a chupeta e para largar essa chupeta. Não O larga. meu filho, É um Deus nos acuda. o meu, ele é um velho de 90 anos no corpo de uma criança, entendeu? Por quê? A alma dele. Ele simplesmente chupava chupeta e usava fralda com 3 anos. Ele foi para a escola. Primeiro dia ele falou escola é assim, fantástico. ele falou assim, mãe, eu não vou chupar chupeta na escola. Olha. Aí ele parou de usar fralda e A chupeta. criança Mas independente. o seu filho é uma exceção à regra. Não, então, tá? eu tô Porque falando, ele é um geralmente não velho no corpo de criança. Geralmente não é assim. Aí a mamãe quer tirar a chupeta, ou a mamadeira, ou o dedo. Ela tentou enfiar na criança. As minhas não Exatamente, pegaram. exatamente. Aí você dá toda uma orientação para a mamãe, né? Explica, conversa, a mamãe entende perfeitamente. Só que vai chegar à noite a criança vai chorar, óbvio, né? E aí a mamãe faz o quê? Chupeta. Compra mais 2, para ter a garantia de que não vai chorar mais. Ainda bota um docinho Tem- aqui pra... Então, assim, tudo é um processo, né? O processo para desfraldar tem um processo, para falar tem um processo, para o abandono de hábito vicioso tem um processo, para alimentação tem um processo. Então, assim, para emagrecer tem processo que a gente estava conversando, né? Sim. Não é assim, não adianta tomar o chá hoje e falar, pronto, fui no banheiro, já eliminei 12 quilos. Não existe isso, né? Então, eu acho que, assim, se a gente tivesse... essa consciência mesmo de que Atenção, tudo né? tem e paciência, né? Vamos fazer porque é para mim, é para o meu melhor.
putz, seria tudo muito melhor. Criar muito mais hábitos, fácil, né? O mais saudáveis. incrível é que a gente nasce sabendo o certo. A gente faz o certo quando criança, a gente faz o certo e a gente desenvolve o errado no decorrer dos anos. Fica muito mais difícil. Sim. Né? A gente acaba tendo que voltar lá na primeira infância, lembrar o que a gente aprendeu. E aí fica muito mais chato, né? Né? É muito E aí mais tem fácil que num dar mais processo trabalho. infantil, dá mais Porque a trabalho, gente fica corta, chato. né? Poda isso das crianças, ensina o errado, Exatamente. bate o pé que está certo, até vira a doutora aqui e fala para a gente, olha, está tudo errado. Não, que é isso que você eu ia fez falar. até Vamos agora. rever os conceitos. Vamos Aqui no ver. programa já passou de todos os tipos de profissionais. Todos os tipos. Psicólogo, hipnoterapeuta, fono, tudo que você imaginar. A única coisa que eu descobri com tudo isso, de um ano de programa, é que nossos problemas é tudo da mãe. A mãe Que é não sabe as culpada. informações. Porque é tudo culpa da mãe. Porque a mãe dava o celular, porque a mãe tirava, porque a dava chupeta, por causa disso. Coitada, eu Coitada não vou me da mãe. pronunciar. Eu falo, gente, tudo era... A coitada da mãe A que coitada sofre. da mãe. Eu espero que a nova geração agora vai sair melhor, né, gente? Porque a gente está com conhecimento agora, né? Mas É, e às agora vezes você tem. fala para a mãe, por exemplo, olha, não deu o tablet, né? Não deu o celular. Ah, mas senão ele não come. Eu falei, come. Come sim, vai comer. Né? Ah, mas eu tenho dó. Eu falei, então, mas você percebe que a dó hoje já é um problema. Né? E daqui lá na frente pode ser mais um Vai ficar outro pior. problema. Então, poxa, né? Eu não comia com celular, você não comia com celular, você não comia com celular. E a gente comia. Né? Ninguém está aqui Com a boca, raquítico. né? Não é? Numa boa. Então, assim... Poxa, eu acho que dá para ponderar, né? Que o mundo virou tanto também, essa coisa virtual é uma loucura, uma febre tão grande. A gente também, né? Mas a gente eu tá o acho- dia inteiro no telefone. É igual a gente fica brincando que é questão de informação, né? Igual, a minha mãe, ela tem uma formação muito do Nordeste, tipo, do interiorzão mesmo, do Nordeste, lá no finzinho, como diz ela, do meio do mato. Tudo dela é o mato. E ela fala muitas palavras erradas, muitas mesmo. E eu e meus irmãos, que crescemos em São Paulo, falamos as palavras erradas, até os que nasceram aqui. E quando a gente brinca com ela, fala assim, mãe, tá errada essa palavra. Ela fala assim, nasci falando assim, vou morrer falando assim. Mas é o E ensinou os regionalismo filhos falando também, assim. sim. Então, a brincadeira das mães é brincadeira, tá, gente? As mães são gente boa. Essa questão A gente da... vai sair aqui, vai ter um monte de mãe ali na frente, Não. fazendo Então. um protesto. Mas é igual a que você falou, a nossa primeira infância, né? A gente tem que voltar lá no passado para melhorar muitas coisas. É porque a gente tem adulto. que rever nossos atos, né? Para saber que isso vai, de uma certa forma, atingi-los no futuro. A gente não vai estar lá o tempo todo, né? Corrigindo, tirando o celular, fazendo comer, ensinando a comer. Então, o que a gente ensina agora diminui os transtornos depois. Essa criança não vai ter problema de saúde, não vai ter problemas de maus hábitos. Exatamente. Né? Meu filho comia bem até os 3 anos, depois parou de comer, mas parou de comer porque você parou de oferecer o que ele comia bem. Exato. Quando ele Né? era criança, ele comia tudo que era verde. Agora ele não Agora pode não mais come, ver verde. não Como existe assim? isso. Né? Mas O depende, paladar né? dele não muda, o hábito... O que seria verde? O M&M verde, o chocolate Agora- verde também tem, né? Não. Porque Os verdes lá em casa falando de- funcionavam, funcionam. funciona. Mas, assim, a gente acaba errando nesse processo, porque sim. é isso, a gente acaba... tudo bem, passou aquela fase, né, do bebê, agora fez 1 ano, já pode comer doce, fez 2, já pode comer isso, fez, né, 3, já liberou tudo, e aí acabou, aí deu preguiça, aí começou, né, os Exatamente, a tal da fast preguiça, food, sim. os hábitos de toda semana comprar as besteiras, as porcarias, e aí depois quer cobrar da criança uma alimentação correta, Exato. hábitos saudáveis. Ele não vai ter. Não. Ele não vai ter se você tiver maus hábitos, se você não der o exemplo, ele não vai mudar o hábito dele, ele não vai comer Exatamente. com calma. Minha mãe não senta para comer, por que eu vou sentar para comer? A mãe de novo. A mãe. A mãe de novo. Mas é verdade. Então, assim, ou a gente tenta alinhar isso, trazê-los para a nossa realidade, tentar mudar isso todo mundo, ou fica muito difícil. Aí é melhor largar a mão e vai ficar todo mundo ruim Sim, de saúde mesmo. sim. É bem delicado, assim, né? Essa coisa da dinâmica familiar é uma coisa muito delicada de ser tratada. Mas eu acho que a gente falando. Eu acho que você tem que acho voltar mais vezes, funciona. tá? Que hoje foi muito curto. Já estão ali falando a voz da Tem consciência. ali, muitas perguntas. Eu ia te perguntar em relação à estética, né? Em que momento que o paciente chega para você, assim, em que fase que ele entende que ele precisa desse tratamento? Ao extremo ou não? Depende. Por muitas vezes curiosidade. Depende, tem de tudo, né? Então vai aquele que tem a curiosidade, então quer entender o que ele pode fazer. Opa. Oi, oi. Vamos trocar aqui. Oi, voltou. Desligou aqui.
Oi, Então, oi. você- Voltamos. Então, vamos lá. Então, os pacientes procuram em vários momentos, tá? Eu tenho paciente que vai, por exemplo, eu faço trabalho na mãe e a filha se interessou e vai para fazer um trabalho preventivo, o que é muito legal. Eu tenho gente, por exemplo, que vai pós-operatório ou que teve um problema e teve que fazer uma traqueostomia, por exemplo, e aí teve todo um regresso na alimentação. Eu tenho gente que vai porque gosta do autocuidado, né? Então quer saber como é que faz para aplicar um creme, o que o sérum pode fazer. Então são várias situações assim. O que é muito interessante, né? Que você consegue diversificar e pegar um público bem legal assim. Vai gente que assistiu o programa agora, porque eu já quero ir, já porque eu descobri da papada agora. Já necessito. A voz da consciência está ali, ó, no nosso ouvido. Ai, estamos terminando nosso tempo. Não, mas você está convidadíssima para vir de novo, tá? Vamos, Porque claro. necessitamos. Uma coisa assim da fono, que eu ia fazer uma pergunta assim que foge um pouquinho da estética, essa questão do ouvir. Porque, gente, o pessoal tá de máscara, às vezes a pessoa tá gritando, mas se eu não consigo ver, eu não entendo. É uma coisa absurda o movimento, essa questão labial com a fala. Você não consegue entender o que a pessoa está falando se ela está com a Se ela boca tá com a fechada, máscara. é isso? Se eu não vejo o movimento do maxilar, eu não entendo. Tá, então vamos lá. Essa parte a gente chama de leitura labial, ela é super importante, tá? Tem gente que vive disso, inclusive, né? Só que também tem uma coisa que a gente chama de processamento auditivo. Então, assim, tudo que entra para a gente no ouvido entra como onda sonora, tá? Rapidinho. Quando chega na cóclea, que é o nosso nervo auditivo, é onde você tem a decodificação dessa onda que está entrando. Então, eu estou conversando com você. Você está me ouvindo e você está entendendo o que eu estou te falando. Você pode ter 100% de compreensão do que eu estou te dizendo, ou você pode ter 20%. Né? Então, você não tem nenhuma questão auditiva, você não tem um rebaixamento auditivo. Tá? Você escuta todo o barulho, o telefone, o barulhinho do gato, tudo. Mas a informação, às vezes, chega para você diferente. Tá? Então, você não processa 100% daquilo que as pessoas estão falando. Isso é muito comum em criança. Aí a gente faz um teste que chama PAC, que é o teste do processamento auditivo central, e a criança faz uma terapia e melhora na escola, por exemplo. Ele não presta atenção, ele vive no mundo da lua, coitado. Ele não vive no mundo da lua. Né? Ele tem um problema, mas é totalmente tratável e reabilitável. Com fono também. Sim, né? Ó, gente, nessa eu quero parte, essa mulher, sim. quero essa amiga dela. Ai, gente, está Nessa acabando parte, o programa. Deixa. Eu quero te achar, quero fazer uma consulta com você. Onde eu te acho? Você vai me achar no Instagram, @Alessandra Amaral Fono, e no celular, que é 11 98360 8233. Quer mandar algum beijo? Momento Xuxa agora. Não, gente, não. Vou mandar um beijo para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. E vamos marcar mais vezes. Tem bastante assunto vamos, legal. Você já está marcada, você não vai embora. Eu vou mandar meus beijos, passa o microfone, tá, amiga? Eu vou mandar meu beijo pro mozão que está aqui assistindo, que eu acho que ele já quer consulta com ela, né? Ele só vem nos dias melhores, né? Um beijo para todo mundo que está assistindo, para minhas alunas, para o meu filho que foi em casa e para todo mundo da TV Black Sampa. Beijo para as nossas seguidoras, meninas que nos ajudam no dia a dia. Sil, Dani, obrigada pela ajuda. Beijos para as minhas Marias, minhas alunas também. Renato, um beijo para você. Daqui a pouco eu dou pessoalmente, né, gente? Hoje é dia de comemoração, dá licença. Desculpa. Ale, muito obrigada, de verdade. Eu que te agradeço. Estava muito difícil a gente conseguir trazê-la, porque a agenda da Alessandra assim, é maravilhosa, cheia demais. Mas a gente está muito feliz. Pois mas deu certo e bom. agora a gente se organiza para mais vezes. E a gente vai esperar a próxima agora. Combinado. E aí, para você Obrigada, que ficou gente. com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para ler, pode mandar para a gente pelas redes sociais, a gente repassa ou diretamente para ela, tá bom? Perfeito. Galera da TV Black Sampa, obrigada mais uma vez, equipe. Até a próxima.